aquilo que o Espírito Santo deseja realizar no nosso coração é sempre portador de muita alegria. De uma alegria que não dura só durante um carnaval, mas de uma alegria que depois sustenta toda a nossa vida, todos os nossos dias, porque é na alegria de Deus que nós vivemos. E que bom que tenhamos a oportunidade de celebrar juntos essa festa da Cátedra de São Pedro, junto com o bispo, essa comunidade que está aqui fazendo o retiro. Estamos celebrando uma cadeira. Quem aqui conhece a Catedral de Nova Iguaçu? Todo mundo conhece a Catedral? A palavra catedral, como a gente pode suspeitar, vem de cátedra, que significa cadeira. Toda catedral tem uma cadeira onde supostamente só o bispo sentaria, porque dali ele faz o seu ensinamento. A cadeira do bispo é a sede de onde ele preside toda a sua diocese, por isso a catedral tem uma importância em toda a diocese. Mas qual é a importância? Não é do edifício, não é do lugar físico, mas a importância é daquilo que se fala, daquilo que se anuncia. O que é que o Papa anuncia? Nós estamos celebrando isso hoje. Estamos celebrando o fato de que na igreja tem alguém que tem uma palavra autorizada para falar de Jesus Cristo aos homens, às mulheres de cada tempo, de cada época. Nós temos uma referência, amados irmãos, amadas irmãs. No mundo de tanta confusão, onde todo mundo acha que a opinião é a verdade, já viram isso? O nosso mundo vive de muitas opiniões e não se pode ter verdade. Inclusive se diz que quem tem a verdade é intolerante. Falar de verdade hoje parece que é postura intolerante. Afinal, existe ou não existe a verdade? Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A nossa fé nos ensina que a verdade não é um conjunto de ideias, que a verdade não é simplesmente um conjunto de doutrinas, mas que a verdade é alguém, a verdade é uma pessoa, e uma pessoa a gente conhece a vida inteira. Uma pessoa não se conhece num só momento. Aqui tem pessoas de várias idades, desde as crianças aos mais idosos, reverentes, não é? Dos cabelos brancos ou pintados, mas enfim, não é? Temos aqui gente de todas as idades. E com o passar do tempo, a gente vai descobrindo que não conhece tudo, que não conhece todas as coisas, que a gente é surpreendido às vezes pela vida, e nas surpresas da vida, a gente é chamado a conhecer-se de novo e a conhecer de novo Jesus Cristo. No Evangelho de hoje tem uma coisa muito bonita, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus Cristo pergunta pela opinião das pessoas acerca de quem Ele é. Hoje também não é diferente. Há muitas maneiras de falar sobre Jesus Cristo, há muitas opiniões sobre Jesus Cristo, mas existe uma verdade sobre Jesus Cristo. E a verdade sobre Jesus Cristo nós recebemos humildemente na igreja. Porque Jesus Cristo quis confiar à sua igreja o conhecimento da fé. Como é triste a gente ver hoje, inclusive, gente que se diz muito católica, muito fervorosa, muito fiel, falando mal do Santo Padre.
criticando o Santo Padre, criticando a igreja. Sinto muito, mas isso não tem a ver com ser católico. Isso não tem a ver com a nossa fé. Afinal de contas, nas coisas relativas à fé e aos costumes, nós temos até um dogma de que o Papa é infalível, de que o Papa ensina com força, ensina para valer, com a autoridade que Jesus Cristo lhe deu. Não que nenhum homem tenha atribuído a ele, não, que vem do céu. Então hoje, celebrando a cátedra de São Pedro, nós queremos de novo dizer ao Santo Padre, a partir aqui da nossa experiência pequena, mas que é grande porque é eclesial, que nós acreditamos na Igreja Católica, que nós acreditamos nos ensinamentos do Papa e que nós amamos o Papa. E Jesus Cristo, aqui no Evangelho, ensina para Pedro uma coisa importante. Primeiro ele pergunta: quem sou eu para vocês? E Pedro então responde: tu és o Messias, o Filho de Deus. E imediatamente Jesus Cristo então revela para Pedro quem ele é. É sempre assim. Para a gente se conhecer para valer, tem que se conhecer diante de Deus. Não valem as opiniões dos outros. As pessoas não conhecem a gente para valer. As pessoas têm muitas vezes uma ideia superficial de quem a gente é. E nós mesmos, meus irmãos e minhas irmãs, não nos conhecemos lá no fundo, vamos nos conhecendo ao longo de toda a vida, é um trabalho de toda a vida, mas Deus nos conhece. E a esse Pedro frágil, fraco, porque no Evangelho não tem um apóstolo que se conte tão bem a história dele do que de São Pedro. E de cabo a rabo no Evangelho, o que a gente vê? Que Pedro é um homem como nós, que tem seus acertos e tem também seus erros. Uma pessoa que é entusiasmada por Nosso Senhor, mas que, dependendo da situação, começa a olhar para trás. Inclusive tem uma tradição em Roma, que é a tradição do quo vadis. Essa palavra quo vadis é uma pergunta: onde vais? É uma tradição romana que tem lá numa das vias de chegada ou de saída da cidade uma marca de um pé, a marca de um pé no mármore. E supostamente aquela marca seria do pé de Jesus, porque Pedro, durante a perseguição de Nero, teria deixado fugido, saindo da cidade, correndo, e Nosso Senhor, ele se encontrou com Nosso Senhor que voltava, que vinha, ia ao encontro da cidade. E Pedro pergunta: quo vadis, Domine? Aonde vai, Senhor? E o Senhor diz para ele: Pedro, eu vou para a cidade morrer de novo, porque você está fugindo, né? Aí Pedro se arrependeu, voltou e foi martirizado, né? Quer dizer, até o fim da vida, Pedro teve que lutar com aquele bendito Simão que ele era. Ele era pedra, mas ele era também Simão Pedro. Esse é o nome dele. Diante de Deus ele era pedra, mas ele era frágil, como todos nós, como cada um de nós. Mas se apoiava em quê? Na sua fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, nós sempre temos um lugar onde apoiar-nos, sempre temos uma pedra de refúgio, que é a nossa fé, que é Jesus Cristo, que é a igreja também, meus irmãos e minhas irmãs. Então, no meio de tanta confusão como existe hoje, como é bom a gente celebrar a cátedra de São Pedro e recordar para nós que nossas opiniões não contam se elas são contra aquilo que o Evangelho ensina. Que a opinião que circula nas redes sociais sobre a igreja, sobre Jesus Cristo, sobre o Papa, se não tem a ver com a nossa fé, não importam. Senão a gente também fica confuso, a gente fica perdida, a gente fica meio desamparada, como se não tivéssemos porto seguro. A nossa fé é porto seguro. Mas como dizia no início da missa, as duas perguntas de Jesus para Pedro são propostas para nós também.
A primeira pergunta seria essa: quem sou eu? Quer dizer, você me conhece? E a última pergunta no Evangelho que Jesus faz para Pedro é: Pedro, você me ama? Então não basta só conhecer. E tem muito católico hoje que parece que o que para ele conta é só conhecer, conhecer, conhecer. Mas se o conhecimento nosso não nos leva a amar, esse conhecimento não é verdadeiro. Esse conhecimento não é verdadeiro. São João não diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não basta só encher a cabeça. Aquilo que enche a cabeça deve transbordar no coração. Na nossa fé é assim. O que enche a cabeça transborda no coração e depois nas ações concretas. No amor entre nós, no amor entre os irmãos, especialmente no amor entre aqueles mais precisados, necessitados. Essa é a coerência da nossa fé. Mas tudo parte do encontro com Cristo. Você já encontrou a Cristo? Você já encontrou a Cristo? Talvez nós tivéssemos que responder assim: estou encontrando, não é? Estou encontrando. Porque ao longo da nossa existência nós vamos fazendo isso. Hoje você tem que encontrar a Cristo, sabe? Esse é o desafio do retiro. Encontrar Jesus no retiro. Mas depois você volta para casa, o desafio é encontrar Jesus lá em casa. E aí acontece uma coisa que você não estava esperando: encontrar Jesus nisso que eu não estou esperando. E aí essa aula está muito chata, encontrar Jesus nessa aula. Tem jovens aqui também que estudam, encontrar Jesus nessa aula. E esse marido está insuportável, encontrar Jesus nesse marido insuportável, nessa mulher insuportável, não é? E assim por diante, encontrar Jesus. Estou sempre encontrando. Jesus é sempre novo, não fica velho, não é? O Papa fala isso, né? Jesus é o eterno jovem, sempre novo. E nós também temos que encontrar Jesus, como Pedro encontrou. Vamos, meus irmãos, minhas irmãs, viver assim essa nossa Eucaristia, viver assim esse nosso retiro, com essa novidade de novo eu me encontrar com Jesus. Estou me encontrando sempre com Jesus. Que São Pedro possa nos ajudar e nos animar. Ele que também, como nós, teve suas fragilidades, mas se tornou o primeiro dos apóstolos, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E queremos nessa Eucaristia também rezar muito pelo Papa, para que ele possa ser o homem da providência de Deus para o nosso tempo e para que nós possamos também continuar encontrando Jesus através dos seus ensinamentos. Que assim seja. Amém.